Olá, tudo bem? Meu nome é Cláudia Molina, faço parte do grupo Apometria Amor e Luz. Estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro Conflitos Existenciais de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A gente já vem há algum tempo estudando esse livro maravilhoso e a gente sugere para quem desejar se aprofundar, só clicar no link abaixo nas descrições, porque ele é fantástico. É um livro que a gente deve ter como fonte de consulta para as nossas desarmonias, para as nossas dificuldades emocionais nos relacionamentos, enfim, vale muito a pena. Então, o link está aí embaixo na descrição e é só adquirir. Vamos então aos nossos estudos. A gente já falou sobre fugas psicológicas, sobre a preguiça, sobre a raiva, e agora a gente está falando sobre medo. Um sentimento que a gente tem visto muitas pessoas manifestando, principalmente devido a nossas dificuldades, né? E a gente passou por uma pandemia, ainda estamos passando, e muitas pessoas desenvolveram síndromes de pânico, ansiedade, né? E tantas outras doenças. E o que a gente precisa? A gente precisa de esclarecimento, a gente precisa de acolhimento. E a Joana de Ângeles oferece todas essas ferramentas, todos esses recursos para a gente aliviar as dores da alma. Então, eu convido vocês a verificar os capítulos anteriores, a divulgar, compartilhar. E quanto mais pessoas tiverem acesso a essa informação tão significativa para o nosso espírito, melhor, né? Esse mundo precisa de muita instrução, de muito acolhimento, de muito amor. Então vamos lá. A gente falou no começo sobre a introdução do medo, né? Por que a gente tem medo? Então o medo ele vem muito do complexo de culpa que a gente tem em relação às nossas existências passadas. Joana de Anjos, ela esclarece que todos esses registros ficam no arquivo profundo do nosso self. E devido às nossas, né, dificuldades, algumas circunstâncias da vida, tudo aquilo que a gente não aprendeu adequadamente, não conseguiu superar, isso volta para a existência, né, para aquela existência nova, atual, para que a gente consiga. Então, a dificuldade dos relacionamentos, né, conseguir expressar um relacionamento, conseguir falar o que sente, dificuldades, às vezes, até com coisas como um inseto, ou estar dentro de ambientes escuros e fechados. Então, tudo isso vai tendo em uma raiz profunda em vivências passadas. E é muito importante que a gente compreenda isso, no sentido da gente ter uma flexibilidade para lidar. Nós temos a tendência de buscar a rigidez em muitos dos nossos conceitos e também em relação ao outro. Então, essa flexibilidade ajuda a gente ter uma amorosidade em relação a erros, né? Situações que a gente não conseguiu trabalhar isso devidamente, então a vida vai sempre oferecer novas oportunidades. E o medo, ele é um sentimento que bloqueia muito o ser humano no sentido de progredir. Então, muitas pessoas elas têm medo de se relacionar, né, com decepções como traições, né, e outras tantas. E essa pessoa ela vai criando dentro dela uma energia, né, que não é trabalhada adequadamente, porque a gente só cresce com o outro. O outro é papel fundamental do nosso crescimento aqui na Terra. Então a gente precisa aprender a trabalhar as nossas emoções com o que o outro nos oferece, né. Então, o medo precisa ser trabalhado muito, e a gente encontra isso na última parte, né, do capítulo 4 que a gente vai falar hoje, sobre a erradicação do medo. Então, como o medo consegue ser erradicado,
Bom, pelo menos controlado, né. Joana de Anjos, ela coloca que isso é um desafio onde a gente precisa dar um primeiro passo. E qual é o primeiro passo? É a coragem, exatamente a coragem, né, essa iniciativa da gente fazer. Quando a gente fica colocando muitas dificuldades, muitos bloqueios, com resistência a errar novamente, ao que os outros vão falar da gente, tudo isso vai, estabelecendo limites que não permitem esse indivíduo a ter seu crescimento espiritual conquistado. Então, a coragem é o primeiro passo que a gente precisa dar. E olha que a gente tem muitas coisas, como a gente viu nos nossos encontros anteriores, a gente tem, fatores muito fortes, né, fatores, endógenos que vêm de experiências do passado, então, vivências que a gente teve dificuldades com determinada situação, isso fica registrado e a gente não consegue, às vezes, enxergar a solução daquele problema. Então, o mecanismo de fuga é acionado, fazendo com que essa pessoa recue daquele desafio, daquela situação que chama para um enfrentamento, né. E e aí a gente precisa ter esse passo, essa força de coragem, de iniciativa, né. Vem muito isso dentro da gente e a gente consegue também, auxiliar quem passa por isso, né, através de incentivos, né, dessa força que a gente vai ver como que ela é importante, um ajudando o outro. Eh Dentro também do que a gente falou em capítulos anteriores, relembrando um pouquinho, a gente tem os fatores exógenos. O que são isso? São situações, né, conteúdos que vão sendo passados para a gente no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente social, naquele meio onde a gente veio a reencarnar. Então, muitas das coisas que são passadas pelos nossos pais, né, porque ele é ambiente, são conceitos que foram, eh, passados por gerações passadas e muito limitados. Então, uma pessoa: "Olha, não faz isso, que isso não é bom". Mas por que que não é bom? Né? "Ah, porque não é bom", né. Então essa limitação que não permite uma amplitude, ela é quebrada através da nossa iniciativa de conhecer, de estudar, de aprender. É muito importante isso, né. Quantas coisas no passado foram desmistificadas com o estudo, né, então a gente precisa entender isso. Vencendo o medo é também através desse estudo, desse conhecimento, né, tentando, retirar toda aquela, intensidade monstruosa, às vezes, que te coloca em determinada situação, e entendendo racionalmente a situação como ela é real, né. Então, a superação do medo, coragem, né, vendo esse primeiro passo, né, e a gente tem, né, conhecimento disso, que o medo, ele começa a chamar muita atenção quando ele se torna um transtorno, que causa vários problemas, taquicardia, eh, crise de ansiedade, sudorese. Então, quando começa a criar todos esses sinais, apresentando todos esses sinais, a gente tem que ter uma atenção muito, eh, voltada para essa pessoa e indicar um tratamento, um acompanhamento médico especializado, psicológico, né. E paralelamente a isso, esse trabalho a nível espiritual que Joana de Anjos também oferece nesse livro, né. Esse livro ele Conflitos Existenciais, ele dá todo esse suporte, informações dentro da doutrina espírita, da psicologia, da psiquiatria, enfim, é fantástico. Bom, então
esse o que que a gente precisa compreender nesse sentido, né. Quando a gente dá esse primeiro passo de coragem, né, essa iniciativa da gente se permitir fazer aquilo, né, que e de uma forma, assim, irracional, né, ilusória, a gente vai criando bloqueios. Eh, Nesse momento, quando a gente dá esse primeiro passo de coragem, a gente cria ao nosso campo mental, dá oportunidade disso, novas formulações, novos conteúdos psíquicos que nos estimulam a desempenhar aquele desafio, a superar aquela dificuldade, né. E isso é muito importante, porque a a pessoa que tem esse transtorno, medo, ela idealiza, ela cria situações muito ilusórias, situações que realmente não faz, não tem parte desse mundo real que a gente vive. Então, ela vai criando formas de pensamentos, e ela vai pesando todo aquele campo mental e ela vai ficando aprisionada em um mundo cheio de monstros, cheio de coisas horríveis, né, dificuldades, ela se isola desse convívio social. Então quando, ela se permite dar esse primeiro passo com coragem, o que acontece? Ela vai, eh, transmutando, ela vai modificando toda aquela as criações mentais ao redor dela, principalmente no campo mental, né, do nosso corpo mental inferior. Eh, eu trago para vocês também aqui uma consideração muito importante, né, que Joana de Ângeles nos coloca, que a gente, né, nós, dentro do que foi, né, a nossa busca aqui na Terra, é para a nossa evolução. Então, é necessário um trabalho contínuo. Porque as dificuldades, né, e quando eu falo dificuldades, é importante a gente lembrar isso. O que é uma dificuldade? Para muitas pessoas, dificuldade, às vezes, é falar em público, para outras, se relacionar com alguém, né, poder se permitir ter um relacionamento. Outras, às vezes, é tentar fazer algo diferente, um trabalho diferente. Outras é seguir outros caminhos que não necessariamente sejam daquele grupo familiar. Então são iniciativas que mexem com aquele indivíduo, mexem com a insegurança que ele tem dentro dele. E é necessário isso, né. Nós viemos aqui à Terra para evoluir, e a gente vai estar com pessoas, a gente vai estar em determinados lugares que vão forçar a nossa natureza a ser cada vez mais sutil, né. A gente vai trabalhando as nossas emoções para que elas sejam cada vez mais suaves, delicadas, né, e a gente vai parando de dar tanta ênfase para o ego e deixando esse lado, e a gente vai começando a olhar mais o nosso meio, as pessoas. Então, Joana de Anjos chama atenção aqui para a nossa vigilância. Como é importante a gente se vigiar nesse sentido, porque a todo momento o nosso ego, ele reclama quando ele é ferido, ele reclama quando é incomodado. Então, são os mecanismos de fuga que a gente comentou lá no início dos nossos encontros, o mecanismo de fuga. E o medo, ele é a reação de um desses mecanismos. Por quê? Quando eu tenho dificuldade naquela situação que se apresenta, eu tenho medo. Eu tenho medo de me machucar, eu tenho medo de errar e ver o que as pessoas vão pensar de mim, eu tenho medo de me decepcionar. Então, são várias situações que me paralisam, né. E é interessante isso, porque não existe uma certeza quando você passa por um desafio, você consegue superar, consegue: "Ai,
venci, conquistei aquela situação, né, fui, enfrentei aquilo, falei o que eu queria, né, eu expus as minhas ideias, vai acontecer novamente a mesma situação, né, para que aquilo seja algo natural, não uma grande dificuldade. Então, ela fala que esse processo é diário, né, e a gente precisa estar se vigiando para que a gente não crie esse não siga essa rota de fuga, né, não atenda a esse chamado do medo e retorne para o nosso esconderijo, né. Então, vale a pena a gente ter esse enfrentamento, respirando fundo, né, e eu peço licença para contar hoje uma uma situação que foi muito engraçada, né. Meu marido me chamou, eu moro aqui numa área rural, né, aqui no interior de Cunha, no interior de São Paulo, cidade de Cunha, e ele me chamou para ir numa área rural para ver um terreno, e é bem alto aqui, né, aqui tem muitas montanhas, e a gente foi. Só que no meio do caminho tinha um mato, assim, gigante, né, e aí a gente fica, né, já imaginando cobra, um monte de bicho, né, e dentro disso, é lógico, né, tem também o nosso instinto de preservação, mas ao mesmo tempo que eu tinha aquele pânico de estar dando as minhas passadas naquele meio do mato, ao mesmo tempo vinha no meu pensamento que eu precisava vencer aquele medo. Eu precisava seguir em frente e ir até onde ele estava. E foi muito bom para mim, né. Que depois que você faz isso, você se sente muito bem, é uma sensação de bem-estar maravilhosa. E assim é a vida, quando você consegue superar uma dificuldade, a sensação é maravilhosa e vale muito a pena. Então, eh, essa essa sensação que eu mencionei para vocês de bem-estar, eh, permite a gente sentir um uma impulsão para fazer mais vezes isso, essa sensação de que eu posso, esse empoderamento, né, que eu consegui superar, isso é muito bom, porque daí você começa a se conectar com as coisas, né, você não fica isolado da circunstância. Então, Joana de Anjos fala que essa iniciativa de coragem, ela permite esses resultados positivos, dá um uma situação de impacto no medo, onde ele vai sendo eliminado, né, e a gente vai tendo muito mais consideração com a gente, vai tendo muita mais ligação ao outro, ao ambiente e a Deus. São os 3 aspectos que Joana de Anjos fala que após o primeiro passo com a coragem, é os recursos que nos ajudam muito a vencer o medo. O alto amor, o amor ao próximo e o amor a Deus. Isso é maravilhoso, né, segundo muitos psicólogos, né, e a gente sabe disso, tem muitos sentimentos, muitos transtornos que acontecem devido ao medo, né. Segundo, a maioria desses psicólogos, o problema em relação ao amor e ao medo engloba a maioria dos nossos. Então, Joana de Anjos, ela nos convida a exercitar esse auto-amor, que quando você dá esse passo de coragem, né, de enfrentamento, quando você vai e diz: "Puxa, cheguei aqui", né, dá uma sensação de valorização, autovalorização tão importante para a gente. Como é prejudicial a baixa autoestima. Como o indivíduo, ele se anula em todas as oportunidades da vida, em todos os processos de evolução dele, de crescimento, o medo retrai e ele não se permite
crescer, amadurecer. Então, é um aspecto muito importante para a gente se olhar. Você tem algum medo, algum transtorno, algum pânico que te inibe de estar no meio de outras pessoas que gostam de você, que inibe você de conhecer a vida, de conhecer a natureza, né, de progredir profissionalmente. Reflita nisso, o seu autoamor, né, a sua valorização, porque você pode. Essa Essa sensação de estar que eu mencionei para você, quando você consegue dar o primeiro passo. Isso é tão bom, que quando vem o segundo aspecto, que é o amor ao próximo, né, é outra manifestação da energia que supera o medo, né. Quantas histórias que a gente tem de pessoas que conseguiram, desempenhar coisas, assim, inacreditáveis por conta do outro. Às vezes o outro estava em perigo, a pessoa não pensou nela, ela foi lá e conseguiu retirar ela daquele perigo e conseguiu trazer essa pessoa na integridade, no bem-estar. E essa troca de ver o outro bem, traz também uma potência daquele alto amor, né. Olha só, né, animais em perigo, situações, às vezes, que nos chamam a sair daquela zona de conforto, e a gente vai, e não pensa 2 vezes no nosso bem-estar, a gente vai. E isso faz também dar uma condição maravilhosa naquele processo de se fortalecer na na autovalorização. Eh, Quando acontece isso, a Joana de Anjos diz que aquelas compensações, né, que geralmente o ser egoísta faz: "Ai, será que isso vai ser bom para mim? Será que, eu não posso me expor, eu não posso me machucar, eu não posso fazer isso, porque, né, eu tenho que ver meu lado". E quando esse pensamento egoísta, mesquinho vem, isso vai meio que aniquilando essa essa harmonia de emoções e sentimentos que eu falei para vocês, que a gente ganha quando tem essa troca em relação ao outro, né. Então quando você sai, se desloca para um bem-estar em relação ao outro, o que que acontece? Eh, Há um enriquecimento, né, em todos os campos, o campo mental, emocional e principalmente espiritual desse ser, né. O ser dele ganha uma luminosidade, e eu faço também um parênteses aqui para lembrar disso. A nossa proteção áurica, né, do nosso ser, ela é muito ligada a esses sentimentos iluminados, né, de auxílio ao próximo, de conexão a Deus e a todos os seres. Então, a nossa aura, ela vai tornando cada vez mais protegida com essa energia extremamente poderosa que é o amor. Eh, Essa ligação, né, que eu comentei com vocês, vai atraindo cada vez pessoas que vibram naquela intensidade. Então, quando você sai daquela zona de conforto, onde você se tem esse primeiro passo de coragem de vir ao mundo, de se manifestar, de passar o que você tem para dizer, né, o que você veio fazer nessa terra, né. Quando você revela tudo isso, você atrai, almas queridas, né, e isso é fantástico, né. E vamos dando continuidade aqui. Eh, Esse sentimento de solidariedade, né, traz uma energia maravilhosa, tão ainda precária em nosso planeta, que é a esperança, né. O paciente, né, que se encontra em transtorno de medo, né, ele se isola muito,
ele não tem uma habilidade para lidar com as pessoas. Então, ele se retira, ele fica enclausurado, ele não quer se expor. E quando você trabalha esse sentimento de solidariedade, você vencendo isso, há uma sensação de esperança, de que algo pode ser mudado no sentido positivo, né? Porque a pessoa que tem medo, né, esses transtornos todos, ela cria dentro dela, né, nas criações mentais, um peso de muito pessimismo. Acho que não vai dar certo, acho que vai, né, vai acontecer um acidente, o relacionamento não vai dar certo, vai ser traída, vai ser mandada embora, vai ficar doente, vai morrer. Então, todas essas coisas, ela vai colocando em cima dela e ela vai ficando cada vez mais com a sua energia estagnada. Doenças vão surgindo cada vez mais e essa pessoa, ela não tem o aproveitamento da vida dela. É, é importante aqui, Joana de Anjos coloca aqui, esclarece que todos nós, sem distinção, temos o poder de escolha. Então, quando a pessoa, né, o pessimista, aquele paciente que tem o transtorno, o medo, né, ele vai, eh, ele vai se inibir em relação a esses desafios, né, e vai falar: "Não, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer isso, eu não tenho para onde ir". Ele não vê oportunidades, ele não vê o horizonte, ele não vê outras circunstâncias, ele só vê aquele caminho horroroso, tenebroso que o psiquismo doentio dele o condiciona. Mas é importante que compreenda, né, que dando aqueles passos que a gente comentou, coragem, essa autovalorização, essa deslocamento da nossa energia para auxiliar o outro, essa conexão com Deus, vai permitir, né, que a gente tenha uma condição, né, de ver outras oportunidades, outras escolhas, né. Nosso campo abre, né, não fica estreito, limitado, abre-se para a gente crescer, né. As nossas estradas aqui na terra de crescimento são maravilhosas, e a gente precisa ter olhos para enxergar isso. Olhar uma dificuldade, olhar alguém que a gente está com dificuldade de relacionamento, olhar um ambiente que a gente está com dificuldade de viver naquele ambiente, tudo isso oportunidades para a gente crescer, para a gente se superar. Por isso que a gente precisa estar muito aberto às inspirações divinas, para que a criatividade se manifeste, né? Para que a flexibilidade nos conduza, porque a pessoa que é rígida, a pessoa que é limitada, a pessoa que é condicionada ao medo, ela não vive. Eh, e aí, nossa querida benfeitora, né, ela chama a atenção para as influências espirituais. A gente mencionou que os nossos irmãos espirituais, principalmente aqueles que ainda estão condicionados no ódio, na vingança, esses irmãos, né, eles não veem outra coisa a não ser nos prejudicar, né, então eles conseguem nos conectar dentro daquela reencarnação e lá eles procuram criar várias circunstâncias que dificultem bastante a nossa vida. E quando esse indivíduo, mesmo, com todas essas circunstâncias, né, de ter obsessores, perseguidores, quando essa pessoa se predispõe a se melhorar, a se conhecer, a poder auxiliar alguém, ao próximo, a ser um elemento positivo naquela coletividade, a se conectar com as forças divinas, esses irmãos espirituais que vibram em dimensões inferiores, eles não conseguem
se aproximar. Eles têm dificuldade de se aproximar, principalmente no nosso campo. Lembra como eu comentei com vocês, o nosso campo áurico, o nosso campo de proteção? Vibrações densas não conseguem estar no mesmo ambiente de vibrações sutis, que são extremamente aceleradas. Então, aquela energia impregnada, pesada, não consegue passar nessa camada protetora que se torna a nossa aura. Então, é muito importante isso, a pessoa que está disposta a vencer seus transtornos, a vencer o medo, compreender isso, né, que aqueles pensamentos ruins, né, que são potencializados por esses irmãos, isso vai se diluindo, né, ela vai tendo uma claridade mental, uma razoabilidade, ela vai sendo mais positiva, ela vai tendo conexões com pessoas que a auxiliem em outras, né, em outras decisões. Então, esses irmãos, eles são conduzidos a ou eles se melhorarem ou buscar outra pessoa que vive na mesma faixa, tá bom? Eh, Outra recomendação de Joana de Anjos é a flexibilidade, né, eu mencionei com vocês como é importante a gente ter essa flexibilidade, vencendo a rigidez dos nossos conceitos. E Joana de Anjos, ela chama o seguinte, atenção para aquelas pessoas que são extremamente, exigentes, né, elas são extremamente cobradoras, tanto do outro quanto dela. Então ela tem que estar impecável, ela tem que falar muito bem, ela tem que fazer tal coisa, ela não admite o erro. Quando ela erra, ela se pune muito, ela se massacra, ela não aceita isso, e ela fica questionando, ela fica criando várias, situações que acabam massacrando ela mesma, né. Então, às vezes, muitas vezes essa pessoa evita fazer algo por conta desse, julgamento dela extremamente rígido e pesado. Então, Joana de Anjos chama atenção para isso, flexibilidade, compreendendo que nós somos criaturas ainda muito imperfeitas e que a gente ainda está em processo de evolução. Olhar os erros com amorosidade, né. Erramos, erramos, vamos levantar, vamos fazer diferente. Todos os dias a gente recebe o convite da vida através do sol, né, através dessa energia maravilhosa da mãe natureza. Por que então recusar tudo isso, né? E aí, dando continuidade, ela fala sobre a morte, né, onde a gente mencionou lá no começo, muitas pessoas têm pânico desse assunto, morte, e, eh fazem conexões com várias outras coisas, por exemplo, doenças, né, a violência que a gente está tendo, as dificuldades financeiras, né, e aí vai, aí vai. E é importante a gente compreender tudo isso, nossa fragilidade, né, da nossa estrutura física, né, a doença quando vem, olhar isso com outros olhos, né, não ter aquele peso. Quantos e quantos pacientes em estado terminal são, às vezes, visitados por seus familiares, por seus conhecidos, e esses jogam e despejam um sentimento extremamente pesado, como se aquilo fosse o fim, né. E quem sabe que o fim, né, que não é fim, que é uma mudança de estado, somente é Deus. Joana de Anjos comenta isso. E quantas pessoas, né, às vezes, com uma doença extremamente, pesada, cruel, né, vai colocando aquele ser num estado deplorável, né, às vezes de idade avançada,
E quantas crianças são cometidas de doença? As crianças são levadas rapidamente e aqueles idosos ainda permanecem naquele estado deplorável. Por que disso? Só Deus sabe, só Deus conhece todas as informações e mistérios da vida. Para Ele não são mistérios. Então, a gente precisa vencer o medo, né? Vencer de dar essa oportunidade para nossa alma. Aí existe muita ajuda para isso, escolhendo outras opções, né? Melhorando a nossa autoestima. E aqui a gente finaliza com duas frases de um impacto muito grande e vale a pena a gente anotar isso, porque foi isso que me levou a lembrar, enquanto eu estava passando no meio daquele mato gigante, eu lembrei dessa frase de Joana de Anjos. Ela fala o seguinte: quanto mais se ama, mais o amor engrandece o espírito, e aí eu acrescento, para oferecer o melhor. Quanto mais medo, mais se apequena e se evita novas descobertas. Ela menciona que quanto mais medo, mais medo. Quanto mais amor, mais amor. E eu digo para vocês, quanto mais amor, mais a nossa alma se agiganta. Quanto mais medo, mais ela se apequena. Então, façam essa reflexão, se permitam coragem para a vida, coragem nos sentimentos, coragem na, na postura em diante ao mundo, tão necessitado de almas corajosas, né? E vamos continuar estudando, né? Eu agradeço muito a oportunidade, peço a vocês que, se for, né, do coração de vocês, compartilhem esse vídeo para que cheguem mais e mais pessoas. Convido vocês a conhecer nossos grupos, né, tanto no WhatsApp, Telegram, enfim. Tá? O link também está embaixo nas descrições. Um beijo no coração e gratidão por tudo.